Oi, Helder. Boa tarde, Helder. Quer dizer que o dragão tá difícil. Complicado. É, ele, ele é, ele é bastante resistente. Ia ser mais fácil. Não é muito mais difícil. Não, não é nada fácil. É até um pouco do tema que eu quero trazer hoje nas questões pimenteicos, prometeicas, é, gravando aqui as considerações em si. Então, eu acho que é uma pista importante porque toda a rota que o livro traz, ela é uma rota tipológica, mas ela vai movimentar as tramas humanas, desde sempre, né? E vai ser sempre assim. Sempre vão haver momentos de cólera. Onde você está? No shopping? Por quê? Não estou num restaurante aqui comendo, sim. Aham. Mas por que que a cólera sempre vai estar de existir? É porque ela precisa teatralizar. Deixa eu só baixar o volume que ficou alto para o meu ouvido. Então, mais um pouquinho. Tique, tique, tique. Opa, aí tá bom. Eu vou explicar isso hoje, eu vou tentar insinuar isso, né? É uma espécie de. É uma espécie, não, ela é o sintoma de uma aversão. É, é bem legal essa. Como você vem sentindo. Você tem aversão ao quê? Então, isso é o que eu vou sugerir como reflexão hoje. Aversão, o que é insuportável? Eu diria que é o seu jeito de pensar o que é suportável. Faz sentido, mas realmente não é fácil. Assim eu não preciso Boa me tarde, pessoal. preocupar. Tudo bem, senhor Clóvis, É eu? da grande família Caroba, É isso aí. dominando o Brasil. Ô, Giovana, Oi, tudo bem, Giovana? tudo, vocês, todos bem? Bem, Gil, foi um prazer vê-la aqui, porque é um tema bastante consistente para as nossas, eh, para os nossos desenvolvimentos futuros. Oba! Eu também acho. E eu vou tentar ser organizado na disposição do tema. Nossa, dois Fernando Molini, um elefante, incomoda muita gente. Dois elefantes, incomoda muito mais. Dois Fernando Molini. Ah, mas um é Forster, né? Eu não sei porque ele. Molini, can I hear your voice? Oi, Mike. Que legal! Para Eu onde só você está entrei para indo? ver se estava tudo certo. Ah, obrigado, querido. Eu tô na rua, né? Uhum. Muito obrigado por tudo sempre. Imagina. Boa Espero aula para vê-lo. vocês. Oi? Obrigado. Espero conversar contigo na semana Tá que bom, entra. tá bom. Boa aula Deu- para vocês. Tchau. Tá funcionando? Não.
Continua mesmo? Funcionando o quê? Não, a sua vida? Não, claro. Não, a gente conversa. Beijo. Tá bom, tchau. Tchau. Tan, tan, tan. Então, podemos começar da seguinte maneira. É, já que, pelo que eu entendi, o Cora vai ser pequeno diante do horário, e eu queria mais deixar gravado para não perder a sequência, então agradeço a presença, assim a gente pode trocar ideias no andamento. É, no encontro passado, no episódio passado, nós falamos da morte do cão, e do leão. Então eu queria destacar um pouco mais esse contraste afetivo entre o ser humano e aquilo que ele vê. Sempre resgatando. Márcia, boa tarde, Márcia. Você está juntinho ao seu marido. Mais ou menos. Olha, vocês ensaiam. Eu estou achando que hoje em dia você e o Clóvis fazem um stand-up para esses temas. Vamos imaginar que sim. Casa Vamos. separada é mais saudável. Isso já está virando um show. Muito bem, pessoal. Então, o primeiro tema que eu estou trazendo aqui como reflexão é sempre o resgate das primeiras aulas, em que o que eu acho mais importante, afinal, é a percepção do Jung de que o ser humano se depara com algo fora dele e sente algo, como nós acabamos de assistir aqui nesse sketch combinado entre Márcia e Clóvis. É, Márcia sente por Clóvis, o que, né, Clóvis não sente por Clóvis. Então, por que Clóvis tem que sentir outra coisa por Clóvis? Então, esses sentidos, sempre resgatando esse tema para dar continuidade no processo, é, aciona no ser humano uma emoção, um afeto. E esse afeto, então, por sua vez, vai conduzir o indivíduo a uma resposta motora, nem que seja chorar. Estava te aguardando, Tiaguinho. Eu vi o seu, eu vi a sua chamada no encontro, estava te aguardando. É, Maravilha. então, o primeiro elemento esse que eu estou sugerindo, de que o ser humano se depara com algo e tem um afeto por esse algo. Esse afeto se desenvolve ao longo de possivelmente centenas de qualificações. Mas, de qualquer maneira, se nós colocarmos um ponto central, essas qualificações vão por um acolhimento ou por uma rejeição, tanto da nossa parte em direção ao outro, quanto do outro na nossa direção. Acolhimento ou rejeição. E aí a gente tem um pouco de tonalidades quando a gente fala aí do cão e do leão. O leão, simbolicamente, é representante, né, Spitzer vai usar isso bastante convenientemente, ele está no século XIX e numa nação de origem germânica e, portanto, ele pensa como um leão, aquilo que está. Denise, boa tarde. Então, esse leão que ele coloca é o poder em si, é aquilo que define o fato do leão ser o rei dos animais, e alguns reis se instalaram como leão.
O próprio Faraó faz isso não exatamente na direção do brilho da juba do leão, mas em direção ao próprio sol, que poderíamos ser, né, dizer que é um aspecto leonino, o sol. Né? Não por um acaso, né, sem sugerir aqui, mas a opinião de uma grande astróloga presente, Leão está, né, sob o signo solar. Não tem gente mais que busca palco do que um leonino. Então, o leão é isso, é aquele que está no trono, no palco, no alto dos valores. E o cão oferece uma contraparte, que é um animal mais dócil e que nos traz, por sua vez, uma presença, uma alegria gratuita. Ele não nos oferece nada a não ser um afeto que nós admiramos em nós. Eu gosto, principalmente nos tempos de hoje, né, onde o cão se instala como um pet, realçando, por outro lado, um movimento bem shakespeariano no planeta, né? A história de Ricardo III, que está muito bem encenada. E esse é o ponto em que o Prometeu tem dentro de si, tem um trecho no livro, né, que o anjo do Senhor critica o leão, mas o critica em Prometeu. É, quem lê o livro vai falar, pô, mas é o leão, por que que ele chama o leão de Prometeu? Porque é o Prometeu. Então, o Prometeu está sentindo um abandono do mundo. É o leão dentro dele, são os valores dentro dele que estão sendo experimentados, narrados frente àquilo que é a sociedade existente. Sem uma alusão, seria então a raiva de algumas pessoas, sempre marxistamente até falando, diante de quem tem os meios de produção. Desde o faraó lá atrás até o CEO de uma empresa, onde esse rei, então, impõe uma série de regras, e aqueles que obedecem esse rei começam a sentir ódio do rei. Ódio porque estão sendo subjugados, submetidos, explorados. Se nós colocarmos, então, esse ódio no Prometeu, um ódio é, mitológico do Prometeu, ele mesmo, então, identificado com o ser humano subjugado, veja que isso é importante para a gente não ficar na literalidade. Prometeu, então, subjugado, insinua roubar dos deuses o fogo. O que significa isso em termos históricos? Significa que o lado prometeico da sociedade humana precisa inserir uma nova leitura da realidade. Porque o rei não pode mais se instalar no poder depois de ter instalado, por sua vez, as suas ideias, as suas disposições materiais, visuais, externas. Veja, nós temos então um extrovertido que vive para o mundo externo, não porque ele é culpado ou réu, mas porque é assim, sob todas as orientações desse mundo externo. O introvertido, então, prometeico, sempre vai ser aquele que vai ter uma aversão, né, sobre esse mundo externo, matando dentro de si o que é o mundo externo. Eu não aceito esse mundo mais. São sintomas da evolução da espécie.
ao não aceitar o Prometeu, então, matando o leão, ele mata tudo aquilo que existe fora dele. Ele quer que aquilo desapareça, né? Como é. Não é como tudo, mas é como é. E ali, então, a morte do cão subsequente também tira do indivíduo uma vulnerabilidade afetiva. Ele perde o quê? Ele perde a sensibilidade, ele fica insensível. Ele não sente mais aquilo que ele devia estar sentindo se ele estivesse adequado. Eu tenho raiva, eu tenho cólera, eu tenho ódio. Sintomas que registram, né, que aquilo que eu vejo não é mais adequado. E nas relações humanas em geral, a gente vê que essa raiva se espalha desde o contexto familiar até os contextos internacionais. Vejam que a raiva está instalada na presença de um outro fora de mim, que que se apresenta como alguém que eu quero me afinar com as ideias novas dele, só que eu sinto impotência para acolher essa ideia. Então, veja, isso é psíquico, pessoal. É o que nós defendemos, pelo menos eu defendo isso em todos os casos. Isso é psíquico. Ninguém tem raiva de alguém. Eu tenho raiva de estar instalado numa posição em que eu vejo alguma coisa fora de mim, que eu não posso aceitar. Mas não é que eu não posso aceitar, porque se fosse racional e nós explicássemos isso para os nossos clientes, a terapia seria tranquila. Mas como vocês veem, existe um elemento de insensibilidade, no ar. Essa insensibilidade está em que sensível é a minha disposição, eu sou sensível a isso. Então, a partir do momento em que eu sou insensível a isto, eu me separo disso. Então, o Prometeu se prepara nesse trecho do livro fundamental para retirar toda a sensibilidade que ele tem por qualquer coisa. Mas, pessoal, primeiro, então os introvertidos são insensíveis. Não, não é assim. E os extrovertidos, então, querem estar no poder o tempo todo. Também não. É uma tensão, não é de ordem arquetípica, é de ordem libidinal. Para que um consiga se inserir, é preciso que o outro manifeste algum tipo de cólera, algum tipo de raiva, e vice-versa. Então, a raiva é, nós vamos assistir isso daqui a pouco. A raiva é: eu estou diante da minha certeza do que é, acho que fica melhor. Eu estou diante da minha certeza do que é. A vida é assim. E o outro vai dizer: não, a vida não é assim. Ela não tem uma vida que é ou que não é, só tem uma exposição de que um diz a vida é assim e o outro vai dizer a vida não é assim. É, o senhor Eduardo, de presença bicuda, E aí, tudo jóia? tudo bem, querido? Graças a Deus, tudo jóia. Eu sei. Perdoe o É, atraso. Oi? Me desculpe o atraso. Oh, sempre um prazer vê-lo.
Ao vivo, mais, mais prazeroso ainda. É, mas veja, então, pessoal, como eu estava sugerindo, seguindo a rota do que eu estou dizendo, pessoal, esse é o momento do livro em que o Spitzer vai insinuar as novas passagens. Então, nós estamos falando do Prometeu, e o Prometeu está com raiva, o leão é dentro dele, ele tem raiva do rei, ele tem raiva do mundo externo, ele perde com a morte do cachorro a sensibilidade, então nós temos aí uma raiva e uma insensibilidade, uma vontade de ferir o outro. É, mas no nosso trabalho nós temos que entender que esse outro que está fora de nós, porque todos nós, ontem, hoje e sempre, vão sentir isso. Então todos nós sentimos raiva, de alguma coisa, porque essa raiva consiste exatamente em eu não aceitar aquilo que aquela coisa, aquela pessoa está trazendo do mundo dela. Como, entende? Os casamentos todos são assim. De um lado você tem um introvertido, do outro extrovertido, tema que eu estava abordando com uma pessoa há alguns minutos atrás, sobre como a outra pessoa, principalmente aquela que convive conosco, nos traz raiva e vice-versa. E essa raiva não é sintoma na direção do outro, mas no encontro, se vocês estão entendendo. É aí que começa o fenômeno prometeico-epimeteico. É aí que começa. Prometeu é amigo dos homens, Epimeteu é amigo do que é, amigo dos instintos, do que está. Ele representa as disposições naturais da vida. O Goethe vai fazer o inverso nesse mesmo propósito, sem mudar as características dos personagens mitológicos. Então, nós estamos aqui dizendo, nesse ponto, que a morte do cão e do leão é esse momento de insensibilidade do Prometeu, que não pode mais ser sensível diante do convite, na verdade, da exigência de intervenção dele. Ele está sendo convidado a intervir. E essa intervenção, ela tem ela tem um tom muito bem descrito por Shakespeare, como eu falo, em Ricardo III. Ricardo III é um dos quatro filhos, eu não me lembro quem é o pai dele, mas Ricardo III, então, é o filho aleijado, é o filho torto, é corcunda, tem uma perna maior. é, e o que representa isso? Representa, na vida real, isso também aconteceu, mas representa o fato de que aquilo que está começa a ficar defeituoso, começa a não apresentar as melhores condições, de vivacidade. Isso se caracteriza, como nós vamos ver daqui a pouco, isso se caracteriza por uma defesa do poder, sem, pessoal, sem nenhuma disposição criativa. Maquiavel coloca muito bem isso no Príncipe, sem uma disposição criativa. O sistema esgota o seu tempo, um jeito de pensar. Até Adam Smith coloca isso nas questões que envolvem a economia. Alguém tem que morrer com os seus valores. E a gente vê, por exemplo, na sociedade, essas aglutinações, essas incorporações, que estão indo contra um outro movimento, um movimento de originalidades.
Esse não é o nosso tema por conta desse episódio aqui que se encaixa, né, nas aulas ainda de tipos psicológicos. Nós vamos ver esses outros movimentos em outros módulos. Mas aqui o que eu estou tentando defender nessa, nesse episódio é como duas expressões que estão olhando para a vida começam a ter afetos frente àquilo que vem. Elas são afetadas. Nesse instante, o Epimeteu vai tentar segurar o poder de qualquer maneira, e o Prometeu vai tentar renovar o poder de qualquer maneira. Os dois travam uma briga arquetípica. Isso acontece nas relações afetivas, se um dos lados, né, se manter inflexível para acolher a posição do outro lado. Se vocês começam a compreender isso. E quem é o produto influenciado por isso? A criança. Então, a criança herda, como uma estrutura psíquica, esse embate dos pais. Um vai defender a materialidade, o mundo externo, peremptoriamente, e o outro vai defender o mundo interno, numa equivalência. Por que é que você quer ir tanto para o mundo externo? Por que é que você quer ficar no seu mundo interno? Se nós entendermos isso, no nosso processo, pessoal, o que eu defendo também, seguindo essa rota do Jung, é o fato de que esse teatro que acontece em todo lugar, o tempo todo, entre pessoas e entre países, essa situação sugere a rota, não é? O caminho proposto pelo Spitzer também. Então, na terapia, eu vou sugerir para cada um dos lados ouvir o outro, mas não é um ouvir o outro como se fosse um ouvir o outro. É um ouvir o outro como se fosse aquilo que dentro de mim está sugerindo que eu arrefeça, que eu alivie a minha disposição. O que significa isso? Se o sistema tem uma compensação e uma complementariedade, tanto mais quanto o indivíduo quer o poder, mais ele vai encontrar resistência interna para salvá-lo disso. E quanto mais o indivíduo quiser deixar, né, a parede da sala sem pintar, mais ele vai ser engolido por isso. Dá para fazer esse stand-up também, Marcinha. Né? Pegar a parede da sala e fazer um debate entre quem pinta e quem não pinta a parede da sala. Você deixa essa parede suja. É, não é, Clavão? Vocês entendem, né? Eu estou aqui com um casal que vive isso na carne e todos nós vivemos. Mas eu tento transformar isso numa abordagem que eu vou chamar científica, aí emprestando do próprio Jung, e funcional. Não só na minha vida pessoal, mas também na orientação dos clientes nessa direção, né, de que os dois lados vão entrar numa fúria inflexível no primeiro momento. É o embate interno, não é o externo, promovidos pelo mesmo cenário externo. O cenário externo está sugerindo que um novo processo de interação, seja a criança autista, seja o novo Google Translate,
seja se vamos ou não vamos ter carros ou casas, tudo isso, todos esses fenômenos estão na ordem do dia. Os mais velhos vão dizer, o mundo está perdido, claro, né? Porque os mais velhos, não importa o tipo psicológico, mas é claro que aqueles mais extrovertidos são mais inflexíveis para as mudanças, né? E são mais radicais na imposição de ações que, né, sugerem, né, uma limitação o máximo possível da renovação. Então, essas pessoas não querem que o novo se apresente. Eu fico firme no velho. E não é porque eles são do mal, é porque eles precisam defender o velho, é, numa espécie de teatro arquetípico que vai denotar a, a impossibilidade desse evento. Não vai dar. É o que eu digo sempre: o velho sempre vai morrer. E veja, até isso é arquetípico. Existir uma imortalidade numa única pessoa, num único CPF, é impossível, né? Porque eu tenho que teatralizar a história da vida, a história da consciência. Eu tenho que teatralizar isso. Eu tenho que deixar que o velho morra, né, para nascer com um novo. É, nessa estruturação, duas Denise também, nessa estruturação que eu estou sugerindo, é, eu estou montando aqui uma funcionalidade dos propósitos, pelo menos para o analista. As pessoas não veem isso ainda. Só Shakespeare, brilhantemente, em Ricardo III. Mas as pessoas não enxergam isso. Elas enxergam o mundo como é. O mundo é feito de encontros, esbarrões, raivas, alegrias, de Natal, de Carnaval. E na minha cabeça, o mundo não é esse. O mundo é um teatro de transformações sistemáticas, onde todos os indivíduos, de um jeito ou de outro, têm que ceder para uma transformação em andamento. E eles vão ceder. Às vezes eu digo para algum cliente, é, acho que eu contei para alguns essa semana, que um cliente há algum tempo entrou sorrindo, como ele nunca sorriu em 7 anos, na sessão. Eu olhei e falei: ops, então tem algo mudando. É, ele acha que ele não está apaixonado. Não, é só uma relação, né? E eu penso: tá pego. Né? Né? Depois, ô Clóvis, aí eu dou o telefone e você fala para ele o que vem depois, né, do tapego. Mas na brincadeira aqui. Na nossa brincadeira aqui, que não é exatamente uma brincadeira, é um fato psíquico. Eu estou brincando, só não para tirar a seriedade, mas pelo contrário, né? Trazer a inevitabilidade. O processo é assim. Então, se eu me conscientizar que ele é assim, ele flui, ele se instala com mais tranquilidade do que se eu resistir. Então, se a gente. Existem outros fatores, claro, que o estudo da psicologia, o estudo até junguiano, é muito recente na história humana. E nós precisamos de mais elementos inseridos no encontro como esse e tantos outros, para que os nossos colegas
se amplie na direção dessa investigação, investigar os detalhes. Eu gosto do livro do Gambini, em que ele tem uma expressão muito simples que eu também defendo. Quando ele olha que tem tantos símbolos à nossa volta, e tantas relações, por sua vez, também simbólicas, que não sei quantas mil vidas são necessárias para começar a entender isso. E é o que a gente vê. Eu fico tão encantado com tantas circunstâncias que os meus interesses, vamos dizer assim, investigativos são maiores do que o meu dia ou até a minha vida, né? Tenho pilhas de interesses aqui e vou, me interessando mais profundamente para aqueles que a libido permite, né? Como essa história. Então, na sequência, estou criando esse ambiente, porque no encontro passado eu insinuei que Pandora está no horizonte. Insinuei porque o livro vai trazer a segunda parte e é com Pandora que ela começa. Nesse tom de Pandora, nós temos que voltar ao campo mitológico. No campo mitológico, outro tema delicado também, porque as coisas são criadas dentro do ser humano como se fosse não só uma tentativa de explicar aquilo que eu vejo, né, seguindo essa rota, mas de anunciar na fala, na narrativa, aquilo que o inconsciente quer mostrar mais o inconsciente, melhor dizendo, e a consciência insinua, pega um pedacinho muito pequeno, né, no limite. E os contos, os mitos, as fábulas, todos esses elementos, eles vão nos trazendo as pistas. Por isso é que a minha análise sobre esses livros, ela se instala não numa literalidade racional e intelectual, mas seguindo a rota, né, do que eu acho que eu vejo, inspirado. Será que o Marcos caiu? Voltou. Sinal, mas ele volta rapidamente. Não está. Já aconteceu uma vez agora há pouco. Então, veja, eu estava dizendo, então, que a minha leitura segue a rota da vida. Na rota da vida, o ser humano tentou explicar aquilo que está do jeito que pode, do jeito, né, que entende. E transfere para nós que estamos analisando, transfere essa narrativa, onde nós vamos fazer um link entre a história geral, e aquilo que vem se insinuando dentro dessas narrativas. Por exemplo, Prometeu não é um ser. É, Nem Epimeteu, nem Zeus, eles são forças da natureza, da mesma maneira que orixás, da mesma maneira que Yahvé, da mesma maneira que Buda, não, mas que Manitou, são regras de conduta, são sistemas que se estruturam nos carregando. Isso não tira a ideia de divindade, como Jung sugere. Eu não sei o que é Deus, quem é Deus, mas eu sei que nós só podemos ir entendendo quem Ele é mediante aquilo que podemos compreender. E o que então o inconsciente consegue sugerir
Olha, pensa nisso. Oi, vamos pensar nisso. Isso se instala no nosso trabalho. Olhando para um cliente, ele vai contar uma história. Pá, 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 pá. Nós não prestamos, nós, incluindo vocês, hoje ou ontem ou amanhã, né, principalmente amanhã, nós não entendemos que ele fala literalmente. Nós entendemos que ele conta essa história do que ele sempre viu e que precisa morrer, influenciado por aquilo que ele vai ver, pressionado por aquilo que ele vai ver. E o embate psíquico é entre Prometeu e Epimeteu. Nesse embate, o velho tenta resistir. A pessoa me pergunta, mas por que eu faço sempre a mesma coisa? Essa resistência, pessoal, não cabe punição, não cabe uma insinuação de culpa para o indivíduo. Assistimos como um processo, como eu estou tentando desenhar o livro aqui nas projeções do Spittler. Ele conta uma história e eu gosto dessa história. Vou montando junto com o Spittler a história. Vou montando com o Spittler essa história, emprestando por sua vez aquilo que o Jung nos ensinou nos símbolos da transformação, e na alquimia. O ser humano projeta. Mas não é que o ser humano projeta algo que está dentro dele. Não, não é isso. É, Ele é uma experiência em si daquilo que pode ou não pode ser visto em determinado momento diante da consciência que se tem. Nesse deslocamento aqui, que nós vamos inserir Pandora, né, na nossa história. Se todo mundo entendeu o que eu estou discutindo, extrovertidos e introvertidos são dinâmicas, as pessoas encarnam essas dinâmicas, são portadores ou da defesa do velho ou de pressão do novo. Se nós ajustarmos isso na conúntio, outro tema que não cabe nesse módulo aqui, nesse debate, então nós teremos, né, o quê? Um ambiente mais suave em andamento, né? Em Ricardo III, como ele já é simbolizado como o defeituoso, eh, tudo o que ele vai fazer é tramar para que não se modifique. Tudo o que ele vai fazer é instalar-se no poder sem que o poder tenha mais alguma utilidade. Não quero fazer nada novo. Isso acontece em empresas, acontece em política, acontece em relacionamentos, onde um dos lados se instala no poder, e sofre da certeza de que é assim. Não flexiona, não flexibiliza para acolher o que está em andamento. E essa situação, que é o enfrentamento do dragão, essa situação, claro, é desconfortável para os dois lados. Bom, seguindo então adiante, eu espero ter sido eficaz em mostrar que tem um mundo acabando, né, tanto para Epimeteu quanto para Prometeu. Nenhum deles, um não vai segurar o mundo que é, e o outro não vai ficar alheio à ação que precisa desenvolver. Entendendo isso, a gente também olha no resumo aqui tudo que os nossos clientes estão fazendo. Todo mundo está dentro desse cenário, todo mundo. Ou de um lado ou do outro.
À medida, então, que se chega no limiar da transformação, Zeus vai ficar endurecido e vai impedir que Prometeu continue transformando. A ideia de um Prometeu acorrentado no Cáucaso é essa ideia. Você transformou uma coisa, trouxe no dia né, um vigor, uma revigoração através da restauração do fígado, mas ele vai sendo consumido pela águia. E no final do dia, a pessoa já não tem mais vida, que retorna inconscientemente à noite. É uma analogia, entendem? Metafórica do fato que nos afeta. Então, nós vamos nascendo e morrendo todos os dias. Todos os dias. A física sugere que a cada segundo não existe nunca um presente, porque e nem o passado e nem o futuro, né? Se vocês entendem um texto do Merleau-Ponty, o passado e o futuro não dá tempo de ser um e o outro. O passado já foi e não pode ficar, o futuro não chegou, não pode ser vivido. E o presente fica o tempo todo entre esses dois. Então não existe nenhum dos três. Existe uma dinâmica, um sistema em andamento. Em segundos, se dá para dizer isso, mas na história, aí dá para se dizer isso. Na história individual e na história humana. E Prometeu, então, na simbologia, é esse transformador, que no nosso caso, quando dormimos, prometeicamente, nós nos renovamos para o dia seguinte. No dia seguinte, então, nós vivemos a morte daquilo que já sabemos, daquilo que já instalamos, para nascer de novo à noite e para morrer de novo de dia. De tal modo que na extensão de um tempo que para a vida, né, do universo é pífio, menos do que o nosso um segundo. Então a nossa vida singularmente no ponto a mesma coisa que ela é na extensão. Nós morremos a cada segundo, morremos a cada dia, morremos a cada ano, né? Nem existe ano, e morremos a cada era, morremos a cada conscientização, como se estivéssemos sempre em sistemas semelhantes, em espirais cada vez maiores. Bom, preparando então, quando Pandora surge, é, como filha de Zeus, né, como uma instalação, para alguns é Zeus, para outros é um deus maior que Zeus. Depende de quem está enxergando o quê. Mas o fato é que, então, Pandora é vista na mitologia como a mulher. Nesse caso em questão que eu estou desenvolvendo. Vocês vão ver no mito de Shiva a mesma coisa, Maia é a mesma coisa que Pandora. E, do ponto de vista arquetípico, é o aspecto nutritivo, é o aspecto que vai inserir, então, os elementos de transformação. O Spitzer coloca no livro que o Deus Todo-Poderoso olha para Pandora e diz: caramba, ela é muito sonhadora. É como se ele dissesse que os valores que os deuses deram para ela a deixaram otimista demais. E dentro daquela série, então, de valores, de qualidades que ela recebe dos deuses, vejam
é que tudo isso precisa ser transformado. É aí que há essa profecia desse Deus dizendo, não sei se vai haver misericórdia nisso. Não sei se vai haver atenuantes nisso. E aí a gente já sabe, né, que se abrir a caixa de Pandora, aquela que diz os seres humanos precisam de uma compaixão, eu preciso me aliar, não por um acaso, ela se apaixona pelo Prometeu, porque os dois agora fazem isso que eu descrevi, uma conúntio a favor não do ser humano, apesar da mitologia sugerir isso, né, mas da vida humana. No entanto, né, se abrirmos a caixa de Pandora, todos os males aparecem, né? A guerra, a doença, a morte, tudo se apresenta não como se fosse um castigo, mas como se fosse esse elemento, entendem, entre o leão e o cão. A instalação de um poder se desenvolvendo, influenciado inconscientemente por uma criatividade, por uma Pandora. Então, Pandora, criando um mundo melhor, ela precisa destruir o mundo anterior. Isso acontece, insisto, nas nossas vidas individuais, na nossa psique individual e no coletivo em geral. Não tem como evitar isso. Mas o que a gente assiste em seguida, que alguns dizem, eu sou daqueles que dizem a esperança é a última que morre, é melhor que ela morra mesmo, né? Porque esperança é um estado, né, mais passivo diante do novo. Então é a última que morre, porque quando se instala um novo poder, um novo leão, um novo rei, nós temos um período de prosperidade em andamento. Então não há mais esperança, há um fato, né? É uma circunstância ganhando vida, né? A condição aqui, né, é, ela tem um elemento assim, pessoal. Vamos olhar para o planeta hoje. Então tem algo acontecendo. Tem um sistema sendo demolido e um novo sistema se instalando. As condições que eu descrevi agora, que o Spitler descreve no século XIX, mas que os gregos descrevem há 3.000 anos, são sistemas funcionais da psique. Não é que a gente torce contra ou a favor, é assim. Quando um determinado sintoma de transformação sugere que é preciso um embate. Mas quanto mais esse embate for conscientemente interno, né, menos ele vai ser explicitamente externo. Aí tem um debate recente com alguns clientes, vários, né, sobre teoria dos jogos, do John Nash, que vai seguir a mesma proposição que eu estou sugerindo aqui, eh, dentro de uma maneira matemática. Mas o próprio John Nash percebe que essas dinâmicas, que ele vai chamar de dinâmicas governantes, elas se espalham por todas as relações, entre países, entre empresas, entre seres humanos, entre eh, intenções econômicas, em todo lugar.
E recentemente também eu compartilhei o Tennestal, que sugere algo semelhante, mais moderno, né? O Tennessee hoje tem 55 anos. Então, veja que tudo que eu estou sugerindo ultimamente é uma tentativa de apresentar um ciclo que nós conscientemente estamos assistindo com uma lucidez maior. Não sei o que é além disso. Se os gregos acreditavam nos deuses lá atrás e esses deuses modelavam a rota da vida, e nós aqui hoje acreditamos que tem algo, né, que movimenta, podemos, o Jung vai chamar de self, podemos fazer isso também, deixarmos isso com esse nome. Mas se vocês estão entendendo, esse sistema continua se desenvolvendo. Minha mente não concebe a ideia do infinito disso, né? O que mais pode ser destruído e criado, destruído e criado, destruído e criado. Mas sei que a vida dos meus clientes precisa ser destruída e recriada. E que eu sei só, não sou agente, de jeito nenhum, porque não vai dar para impedir, né, a luta do dragão, né, como diz o, o, o Tolkien, na voz do Gandalf, a luta pela Terra-média só começou. É, então, a luta pela Terra-média do Tolkien é disso que nós estamos falando, entre os reis que estão envenenados pelo poder. Olha, isso é Tolkien 1912, antes da Primeira Guerra Mundial. Inspiradíssimo, dizendo que os reis estavam envenenados. Claro, é evidente que o Tolkien e os amigos dele estavam falando dos reis europeus. Mas Spitzer coloca isso de maneira metafórica, nos reis em geral. E eu empresto na minha análise o Ricardo III, que faz exatamente a mesma coisa há mais de 500 anos. É só uma repetição simbólica e arquetípica. E na psique individual também é assim, existe um embate. O extrovertido está sendo atacado pelo seu lado introvertido interno e vice-versa, só que se projeta em todo o exterior, com os mesmos propósitos dinâmicos do coletivo humano e da vida. Eu não vou também entrar ainda nesse mérito, mas da vida desde o zero do planeta, né? Então, com essa exposição, que eu não queria perder o ritmo, senão ela ia ficar muito mais longe, é, existe a questão do livro, existe a questão psicodinâmica, existe uma reflexão funcional de todos nós presentes, olhando para o sistema dessa maneira, incluindo a nós mesmos. Se eu conseguir colocar o meu cliente sentado na cadeira de espectador, esse é o momento em que ele conversa com a dor dele, sem nenhum tipo de reservas. É, tem uma estrutura interna que vai ser descrita nos próximos encontros, que interfere sem que a gente precise se preocupar exatamente. Quando a gente está no turbilhão, quando a gente está lutando contra o dragão, não é tão simples. As pessoas elas enlouquecem mesmo ou ficam à beira. É muito bem descrito no filme Cavaleiro Verde, na história arturiana,
de 1.000 anos atrás. Quando eu digo 1.000 anos, 500, 2.000, 3.000 anos, eu estou dizendo que sempre acontece. É isso que eu quero dizer, como sugestão de buscar na história coisas que sempre aconteceram do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, mas com a mesma estruturação arquetípica. E que a gente assiste é, muitas vezes ao dia aos nossos clientes no mesmo enredo do Spitzer e da história que ele conta, no mesmo enredo. Se nós entendermos que a Pandora, né, vem com uma boa intenção, né, seguindo a história do seu tio Prometeu, é, e que ah, para que o ser humano ganhe a leitura de Pandora da vida, então ele precisa enfrentar toda espécie de males, né, que vem de dentro da psique. Aí tem uma situação que é polêmica, né, porque, na minha visão, esses males não são o mal. O Jung coloca que sim, existe o mal. Eu digo, não, se isso é cíclico, se isso é arquetípico, se isso é funcional, então esse mal não é um mal. O que nós vamos chamar de mal, então, é aquele sofrimento funcional do indivíduo. Volto naquele ponto, pessoal, em que esse sofrimento funcional ele se instala na forma de cólera, de aversão, de raiva, de nojo do outro, né? Qualquer que seja esse outro. Mas esse outro não é o mal. No mundo né, de temas discriminatórios, né, essa fala encontra aqui ou ali um impedimento. As pessoas não acolhem isso, e eu entendo, não acolhem isso como se quiséssemos que o outro não existisse como mal, mas elas querem, e eu digo, não, não existe um outro que faça mal a nós. Ele se apresenta para apresentarmos-nos ao mal, o mal que está em nós. É como eu vejo o outro, é como eu instalo. Entende que essa é a passagem do final do capítulo 1 para o 2 do livro, em que o Prometeu está com raiva do mundo, ele tem que estar com raiva do mundo, porque existe uma criação dentro dele que encontra resistências do lado de fora, e daqui a pouco nós vamos assistir como esses debates internos dos personagens está também inseridos em nós. Mas se conscientizarmos isso nas relações todas, não é que vai acontecer uma mágica, vão se apresentar as peças que me impediam de viver a potência. E aí a gente consegue conduzir isso para a próxima geração, por exemplo. É comum eu sugerir aos pais que deixe o seu filho no TikTok. Mas as pessoas ficam bravas. Como assim? Ele não vai passar de ano? Claro que vai. Desde que, né, você não veja nele as suas próprias dúvidas. É você quem abriu a sua caixa de Pandora e sofre dos males da sua insegurança, da sua impotência. Pessoal, não falo isso direto numa sessão só, não é isso. Para vocês eu falo,
para todos os que são meus clientes aqui. Eu já usei isso diretamente, não com a ideia de dor, mas com a ideia de alerta. Prestem atenção no que dói em você, não no que o outro faz contra você, mas no que dói. E aí, nesse momento em que a gente sugere que deixe a criança crescer do jeito que ela quiser, não existe nenhuma limitação fisiológica, eu faço isso, falo isso com certeza, mas entendo que a minha certeza encontra uma dificuldade de sacrifício da consciência que quer ver aquilo que quer ver, que não consegue enxergar além da sua própria estrutura existencial. Eh, Pessoal, seria nesse contexto, né, que eu estou sugerindo aqui, que o futuro nos leva a ficar repensando como analistas o que o nosso cliente traz como o engessamento da sua leitura, como ele flexibiliza esse conscientemente esse engessamento, né, como os males, sugerindo aqui que os deuses e os homens estão mais perto, e claro que quanto mais perto os deuses e os homens ficam, mais o conhecimento dos deuses exige uma luta interna menos agressiva. A gente assiste isso nesses filmes em geral ultimamente, onde roteiristas são inspirados pelo inconsciente que nos ensinam o que está no horizonte, o que está no porvir. Quando eu falo isso, pessoal, eu gosto de defender esse ponto, eu me amparo naquilo que o Jung sugere nas questões de como o ser humano pensa a vida. Então, eu posso pensar a vida com palavras, ou eu posso pensar a vida com imagens e afetos. As palavras reduzem as imagens e afetos, as imagens estendem o simbolismo e as metáforas, né? E não sou lacaniano, mas eu gosto dessa parte da estrutura. Então é assim, na amplificação dos eventos, olhando não o que está sendo dito, mas aquilo que está insinuado, é que a gente vai ver, percebe, um novo tentando se ampliar na forma de desenvolver uma velocidade maior de comunicação. A molecada hoje não usa muito a palavra, mas eles usam muito o TikTok, eles usam muito a imagem. E devemos, então, levar em consideração que o mundo moderno, sim, traz um bloco de insinuações em breve. Recentemente, uma pessoa presente já trouxe aí um contato com o Google Translate potente. Tudo que eu precisava era desse Google, para que eu possa estudar algumas insinuações em outras línguas, né, de pensar como é que alguém viu isso, onde eu encontro aquilo. Pessoal, provocando vocês, os mais jovens aqui presentes, a ideia é contaminar essa investigação infinita.
essa era a ideia de continuidade do Prometeu e Epimeteu, um, um encontro que eu acho que entendi todos os elementos que eu quis sinalizar, os afetos entre o leão e o cão, Ricardo III, a questão colérica do indivíduo, a teoria dos jogos, as questões que envolvem cólera, insensibilidade, todas essas peças costuradas de maneira a apresentar uma linha de percepção no que está sendo vivido e dito por todos. E que, como analistas, esse olhar precisa ser preciso e delicado, treinado para a gente não ficar no que está sendo dito, mas escutar o que está sendo insinuado, onde Pandora se insinua, trazendo para Prometeu um novo fogo. E o nosso mundo muda, se transforma, para que a gente possa entender quem é Pandora e como, né, isso, enquanto estruturas, é, sem estender aqui, mas num genérico, porque um grupo de clientes se encaixa nisso, então se eu dar mais especificidade, vão saber quem é. Mas eu discuto com feministas, né, que se os homens forem culpados de alguma coisa, então essa luta interna vai ficar complicada. né, Porque é preciso entender esse momento. Então, essa cólera, como eu estou sugerindo, ela vem, de uma rejeição àquilo que está em andamento. É como se eu quisesse que a coisa ficasse desse jeito. E ficando desse jeito, eu não preciso sacrificar a minha estrutura vencida. É impossível, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que não dá. É impossível. Podemos afirmar sem medo, né? Vai mudar. E se não mudar, eu digo para o meu cliente de bochechinhas arredondadas nessa semana, não falei para ele, mas eu pensei, e se apaixonou, agora vai. Agora, esse sorrisinho indisfarçável. Ô, Marcos, Oi, Paty. então você está dizendo, agora eu fiquei um pouco em dúvida, porque no caso, a gente não poderia dizer que os introvertidos encontram essa raiva, esse furor dentro de si, e Pode? os extrovertidos mais facilmente fora de si, né? Hum, Vai achar que é o outro, né? Que é o machismo, que é não sei o quê. sim. É, então, para Não, as pessoas. mas veja, os dois Hum, estão concomitantemente com raiva. sim, Estão entendo. os dois concomitantemente com raiva. É, Hum, um porque não vai ceder fácil. Isso acontece na psique individual, num embate que o Jung coloca muito bem, em que a consciência não pode ceder ao inconsciente facilmente. O inconsciente é mais forte, ele arrasta tudo. Isso já é consciente no que eu estou defendendo. Então, quando eu falo para o meu cliente, é melhor você rezar ou respirar um pouco,
eu estou dizendo para ele, né, se você sustentar esse embate fisicamente, né, você sucumbe a ele, vai parar no hospital gravemente. Mas, se por outro lado, né, a consciência, que é Ricardo terceiro é a consciência que não quer abrir mão do poder na cabeça dele. E não querendo abrir mão do poder, o inconsciente vai derrubar. E vai psicotizar o indivíduo. A minha preocupação sempre é essa, porque, de qualquer maneira, se o inconsciente invadir sem resistência, psicotiza, e se ele destruir com um sistema de consciência mais resistente, psicotiza. O que não pode é o inconsciente entrar com tudo. Isso não é um ato deliberado do ser humano. A gente assiste e se conscientiza. É só uma outra geração, só o futuro vai trazer uma narrativa, que contempla vamos ver assim, as casualties, né, as mortes, as perdas anteriores. Então, os clientes que morrem, eu assisto e enxergo, né, não tinha como viver mais. Quanto é a última letra? Mas aí me sobra uma pergunta, assim. Eu de- Então, Deixa ela você estava tomar. Você ouvindo uma falou para aula ela que ela sua? pode tomar o suco de laranja? Eu fiz assim, ó, a última bala de Ah, bom, laranja. ufa! Dá oi, Amanda. Agora ela. Oi. Essa é a Amanda. Sim. Então, Não, eu só queria entender, porque numa última aula que eu ouvi sua, uhum, da turma de 23, você falava dos sonhos de duas pessoas diferentes. E, e eu fiquei curiosa, porque num dos sonhos a pessoa tinha uma ideia de perda de controle e uhum. aquilo era um sinal de que tudo ia mudar, e no outro sonho era um sinal de que nunca ia mudar. Não, Mais ou nunca, menos isso. nunca não é uma E expressão aí, que eu uso. Nunca. nunca. Nunca, mas assim, foi o que aconteceu com a cliente que você contava ali. Que é Tá, aquela que quando o amante quis ficar com ela, ele morreu. sim. Mas não é nunca. Não é nunca, por enquanto. É, por enquanto. Mas a minha dúvida Até para o é, amante que a minha morreu. dúvida é, sim. Mas a minha dúvida é se o introvertido é, sustenta essa fantasia mais controladora e se os sonhos trazem um descontrole, como a gente lê isso, entende? Na clínica. É, de maneira conscientizadora para o analista, porque o sonho ele não está sugerindo, ele está avisando que isso vai acontecer, ele não está sugerindo. É tão interessante que a gente assiste o Jung em muitos lugares, principalmente nas cartas, ele sugerindo para muitos dos seus clientes: olha, isso aí não é legal, é melhor você fazer isso, isso e isso. É, e nenhum dos avisos dele nessa condição salvou a vida. Todos morreram. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Jung ainda tinha uma visão de que o ser humano tinha algum arbítrio. Morreu o cara deixa eu ver se vai cair de novo. Não. Morreu o cara do trem, morreu o padre que o Jung dizia: tome cuidado. Desses que eu me lembro. Então, a minha posição aprendendo com Jung
né? É isso. O que eu sugiro é uma consciência para o indivíduo. É melhor você ir na igreja, é melhor você respirar. Olha, esse caminho não sugere uma boa saída. Eu vou conduzindo desse jeito, mas a minha intenção, nos dois casos, né, em que as pessoas faleceram e tal, ou em outros, a minha sugestão é uma consciência. E a consciência que eu estou sugerindo é a mesma do outro lado. Do lado em que um cliente diz, não, essa relação não serve, né, não, e eu falo, tá, quem decide não é você, a relação vai servir ou não, e você vai viver isso. Mas ninguém vai impedir de você viver isso ou impedir disso não acontecer, ninguém. É dentro, é, é é na sua psique que isso vai acontecer. É, Mas eu sempre dou um sinal de alerta. Alguns aqui presentes, só um por enquanto, só um. Mas eu venho avisando há 25 anos a minha cliente. Você vai continuar sofrendo, não dá. Você tem que olhar porque é que você não abre mão do que você está vendo. E ela, 25 anos, ela me fez estudar por quê? Por isso que eu estou dizendo isso. Estudei por causa dela. Por estudar que o analista não muda nada na história do cliente. Aprende com ele e tenta dar para o cliente um sentido para a vida dele. É, eu também, Paty, nessa linha, eu também sugiro para alguns clientes que ninguém pode ser culpado de nada, né? Como o sistema é psíquico, como o Ricardo III nasce como filho aleijado, é enjeitado e se torna rei, e como rei é inflexível, e acaba morrendo como rei numa batalha. Mas então o que a gente vê é que quem quer nascer defeituoso e sofrer as consequências, né, de uma vontade demolidora. Ninguém. Eu falo alguém, né, até brinco nas aulas. Quem quer ser estuprador aí? Ninguém vai levantar a mão. Aí o anjo vai dizer, então tá bom, número 6, número 39, e é. Porque ninguém quer ser. Como se fosse um querer, né? Como se. é. Nós somos expressões vivas, o nosso corpo é ferramenta, ele é veículo. Nós somos a experiência viva, nós somos o aspecto que insere a criação. Não somos quem nós estamos vendo que somos. Não. Mas a gente não pode imaginar que quando a gente vê um sistema repetidamente se manifestando, que a lógica evolutiva Uhum, é que em algum momento esse sistema que mesmo coloca como pêndulo, que eu estou até discutindo com a Amanda aqui agora, uhum. por que que porque eu mesmo escuto vários clientes. Né, a gente falou, falou, todo mundo aqui deve ouvir dos clientes. A gente falou, falou, falou e nada mudou, né? Mas isso não é necessariamente o que está acontecendo, né? Não, não é necessariamente o que está acontecendo. Eu digo mais, não está acontecendo isso. Aí temos outros elementos que não cabem nessa nossa conversa hoje.
Mas veja, ninguém quer ter o seu filho estraçalhado por um foguete vindo, sei lá, seja da Palestina na direção de Israel e vice-versa, da Rússia para a Ucrânia. Ninguém quer. E ninguém quer ser a criança que explode. Mas essas dores estão dentro dos indivíduos em sacrifício. Muito bem, Marco, pessoal. Oi, oi, oi. a Diga. minha pergunta é a seguinte. Então, eu retiro essa projeção desse afeto que existe dentro, que está dentro. Então, pare Uhum, de culpar o outro, ou alguma coisa assim, ou acreditar que existe um outro que é responsável por essa dor ou por qualquer coisa, uhum, por essa cólera, uhum, né? E entro em contato com isso internamente. uhum. E depois? Bom, essa é uma boa questão. Como eu disse agora há pouco, você pediu a sobremesa? Não, estou em casa agora. Ah, você já está em casa. Tô. É, então, essa é a questão evolutiva, né? Quando eu começo esse processo lá atrás, eu entendo que essas coisas não eram nem insinuadas na minha cabeça. Eu começo fazendo terapia com freudianos, que não têm essa expansão. E quando eu comecei a estudar por volta de 1988, isso, com o tempo eu fui entendendo. E aí me veio o que eu faço hoje. Por que que não explicavam o que estava acontecendo? Eu digo, não sei se mudaria, mas ao menos eu sabia de onde vinha né, o tapa. Não e é isso que eu aprendi com Jung, quando ele diz isso. Quando você sabe o que está acontecendo, isso não vai aumentar a luta contra o dragão ou diminuir, não é isso. Mas isso te deixa, eu vou defender isso lá na frente, mas alguns já ouviram, isso me deixa voluntário ao sacrifício. Então, esse sentimento, eu sou voluntário ao sacrifício, é uma nova consciência. Você não escapa. Ontem uma cliente estava me falando isso. é, a, a penúltima das minhas férias, né, do meu ano, e ela disse que estava morrendo de tudo, estava morrendo de câncer, estava morrendo de infarto, menina de 28 anos. Eu falei, eu já morri 9 vezes, isso aí pode ficar tranquila que você vai morrer mais vezes. É, entende? Não dá para, você vai continuar se transformando. E veja, que também não cabe no nosso encontro, isso vai nos insinuar, como eu disse agora há pouco, o que é a vida. Porque eu tenho, se eu quiser saber mais, eu tenho que morrer. Quando eu olho o meu horizonte e vejo um monte de coisas legais, então eu tenho que ter uma vida que explora isso conscientemente do zero. Que é o que os mais novos aqui estão fazendo. Eu entendo que eu estou transmitindo uma experiência minha, né, que não chegou tardiamente, não. Chegou até bem, chegou com 33 anos. Mas eu acho que isso precisa ser instalado, como uma experiência viva de consciência. Então, é isso. Você vai responder essa pergunta com o tempo. E o mais legal é que cada pergunta apresenta, no mínimo, 5 perguntas.
Aí quando você resolve uma das cinco, aparecem mais cinco. Aí você já tem nove para resolver. Você fala, porra. E aí é que é legal, porque é isso que eu vou dizer que se torna a imortalidade. Quando você é consciente, é uma conclusão do Danny Kruger, né? Quando você é consciente que você não sabe nada, mas quer aprender mais, então você esgota o que você sabe para aumentar o que você pode saber. Se você se fixar. Porque é mais ou menos essa ideia que eu coloquei hoje. Ricardo III, ele tenta dizer, é isso, acabou. Não, né, eu sou o dono da verdade. Tudo aqui é o que existe. E vai ficar assim. Não, não tem como. E o outro lado da moeda é o ignorante, que dá na mesma, né? Que acha que para ele agir de um certo modo, ele precisa aprender muito. E aí ele nem começa. Então, nenhum dos dois se mexe. O único jeito de se mexer é você querer aprender paulatinamente. E cada vez que você esgota o que você aprendeu, dói, porque, né, esgotou. Você tem que sentir que você tem que morrer para tudo aquilo que você sabe, né, para criar, dar vida àquilo que você não sabe. Então fique à vontade, que a eternidade é feita de vida e morte. O Marcos, Tiaguinho, que tô achando você muito quieto. Diga lá. é o final do ano. É, mas o analista, então, ele é um sintoma simbólico do quê? Exatamente não dá para dizer, né? Mas para a gente especular, é o quê? O mal quer deixar de ser mal, é isso? Eu acho que eu acho que tem isso, mas é bem legal, Tiago. Não é que o mal quer deixar de ser o mal, é que a gente relativiza isso. Então, quando eu sugiro, e que, né, alguns aqui já perguntaram isso, que eu tenho que me sacrificar para ouvir o outro, né, mães e filhos, cônjuges, torcedores de futebol, religiosos, políticos e tal. Quando eu peço isso, e isso não é invenção, porque John Nash fala isso nos anos 60, o Jung fala isso, o Neumann fala isso nos anos 30, 40, até antes. O Cristo fala isso há 2000 anos. Então, isso é um sistema, é a construção de um ambiente que eu vou dizer cooperativo. Debate que eu tenho contigo na teoria dos jogos, né? O que está no andamento é cooperação. E isso significa que o automorfismo vai aumentar. Então, se nós olharmos o mal é o elemento que afeta tudo aquilo que quer se instalar como tal, como não como, como é. Entende? Não se trata, na psique não tem rico e pobre, não tem negro e branco, não tem homem e mulher, na psique não tem. Mas não tendo, porque tem fora, né? Porque o sistema está se formando. O sistema está se estruturando, criando uma teia consciente, como no filme A Chegada, por exemplo, né? É um filme muito icônico sobre isso. E como oh, uma cliente me mandou
uma entrevista do Matt McConaughey, e que não sei se ele fez o filme e se tornou aquilo ou já era aquilo, por isso fez o filme, porque ele convictamente defende o que eu estou defendendo numa entrevista. Ele diz, é assim. Então, esse é assim, é isso que nós fazemos. Ah, Tiago, se eu não ver o outro como a mim mesmo, e esse outro é o meu filho, é o meu vizinho, é o meu inimigo, é a minha esposa, se eu não ver o outro como a mim mesmo, então eu fico num mundo, em que as pessoas ainda são um outro, no sentido de outro. Então, para mim, o que a gente vê em andamento é uma recondução tribal. É tipo, então, reconhecendo o que antes estava na penumbra, digamos que o mal perde o assento, é isso? Isso, isso. Ele é um mal num estranhamento imediato, Sim, mas que a ele consciência tem não assimila por completo, né? Mas isso. tá. E não assimila de imediato, não assimila. Eu acho que isso nunca vai acontecer, mas a capacidade de dialética vai aumentar. Eu retiro a minha certeza e escuto o seu ponto. Então, essa é a questão em andamento. Não é simples, né? Porque a raiva ainda existirá, sei lá por quanto tempo. Mas quando eu entender que não existe um outro, alguma coisa vai acontecer. É isso que eu estou dizendo, eu não faço a menor ideia do que é isso. Mas a gente vê que alguns adolescentes que conversam com uma sílaba, não é nem mais com duas, como é que eles se entendem? É, eles se entendem porque na cabeça tem a continuação. Aí as pessoas falam, mas como é que a pessoa fez essa continuação? Não, não é uma pessoa, é uma consciência. Tiago, se nós pegarmos desde Freud, e Jung e Lacan, o Jung vai dizer que o inconsciente se manifesta por linguagem. Aliás, o Lacan, né? O Jung vai dizer que também se exprime por linguagem, mas usa a metáfora, mais do que a linguagem. Então, se usa a metáfora ela vem através de sonhos e através das histórias que eu escuto. Eu nunca estou escutando o literal, eu estou escutando o que está embaixo. Então, se você consegue, entende, escutar o que está embaixo, você percebe que se nós voltarmos toda a história em que um primeiro ser humano quis contar para o outro o impacto do urso, então todos olharam e falaram, quer dizer, acho que é a primeira vez na piada, né, eu digo que o cara brá, 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 os outros morreu, porque já tomou uma patada de urso no meio da cara e morreu. Mas depois que alguém fala brrr, todo mundo já sai correndo. A imagem do urso na cabeça é imediata. Eu não preciso tentar explicar. Pessoal, vem vindo um animal enorme capaz de nos matar com uma patada. Então basta eu dizer urso. E seguindo essa rota, é, como explicar, por exemplo, algumas circunstâncias como essas do Terence Tao, o que que ele está vendo
Tem uma entrevista dele que você fala, não, esse cara tá doido. Não tenho como explicar a entrevista aqui, só assistindo. Mas ele vê uma coisa que a gente passa. Ele estuda só para quanto de energia a água que vai entrar num ralo usa para entrar no ralo. A gente sabe que se você acelerar a água com o dedo, o ralo puxa toda a água mais rápido. E que se você deixar ela escorrendo naturalmente, ela demora mais. Então ele está estudando que eu ponho o meu dedo e viro o meu dedo, e isso empresta a energia do meu dedo para a água ganhar um outro movimento que torna, a, vamos dizer, a intenção dela de sair da pia mais eficaz. É mais ou menos essa a ideia dele. Se eu estudar como é que eu faço para transferir para as moléculas de alguma coisa uma energia mais eficaz, então eu tenho menos tempo para o mesmo efeito. É, e é isso que eu entendo que, na metáfora do Tênis, está acontecendo com a humanidade. Então, se eu juntar e interferir, inserir uma energia na humanidade, ela acha a solução para enigmas, com mais eficácia. E para mim isso começa com o cônjuge, por conta da conúndio. Falamos. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Acho que agrega bastante informação, E como? não é? Um beijo a todos. Beijo. É isso aí. Joãozinho, Tchau, tchau. Dedê, boa viagem. Valeu. Fiquem Obrigada, bem. tchau. Obrigada, boa Carlinha, festa. oi? Descanso. Beijo. Falou, pessoal. Um abraço a todos Um aí. abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Carlinha. Beijo. Tchau, tchau, Aliás, pessoal. Abraço. abraço, Bom, Caroba. bom, é eu. É eu. Muito Valeu, bem. pessoal. Dodô, eu sei que tá gravado, viu, Dodô? Um grande abraço, querido. A gente se vê esse ano ainda, I suppose. Tchau.